E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Para a aula de hoje, nós vamos abordar alguns conceitos desenvolvidos pela Escola de Frankfurt, a saber, a teoria crítica, a razão instrumental e o conceito principal trabalhado na estética, a indústria cultural, criada por Adorno e Horkheimer. A Escola de Frankfurt foi fundada em 1924, na cidade de Frankfurt, claro, lá na Alemanha, por Felix Weil. Antes cogitou-se o nome Instituto para o Marxismo, mas optaram ali por Instituto para a Pesquisa Social, pois os seus colaboradores eles não se prenderam somente às tendências do pensamento marxista. O foco da escola estava na pesquisa da história do movimento trabalhista e do socialismo. O Horkheimer ele vai se tornar diretor em 1931, e fez com que a primazia do instituto deixasse de ser a economia e passasse a ser a filosofia. As pesquisas visaram aí o desenvolvimento de uma pesquisa social que buscava analisar a sociedade como um todo, que tendia a examinar as relações que ligam aí reciprocamente os âmbitos econômico, histórico, psicológico e cultural. Com as perseguições do nazismo, o instituto ele foi fechado e os pesquisadores fugiram, primeiramente para Genebra e depois para Paris, e finalmente para Nova York. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Horkheimer e o Adorno voltaram para Frankfurt e reabriram o Instituto para a Pesquisa Social. A teoria crítica ela foi o nome dado ao conjunto de estudos e proposições que foram elaborados pelos investigadores da Escola de Frankfurt, influenciados ali por Marx, Freud, Hegel, Kant, Nietzsche e também Schopenhauer. Tal teoria ela se consolida como uma perspectiva mais crítica à ciência, no caso ao pensamento positivista, à sociedade industrial e também à cultura, a partir de uma avaliação da construção científica e do papel ideológico que as ciências estariam prestando ao sistema capitalista. Por isso, os pesquisadores da Escola de Frankfurt buscavam um caminho inverso ao das disciplinas setoriais, que estariam desempenhando ali uma função apenas de manutenção da ordem social existente. Se utilizando ali dos pressupostos marxistas e da psicanálise, na análise então das temáticas novas que as dinâmicas sociais da época ali configuravam, por exemplo, o totalitarismo, a indústria cultural, numa preocupação com a superestrutura ideológica e a cultura. Não se pode dizer que o tema dessa corrente sejam os meios de comunicação de massa, mas que dentre os vários assuntos abordados pela Escola de Frankfurt, os mais próximos a esse tema seriam os relativos à indústria cultural, marcados ali pelo enfoque da manipulação, a partir da criação de estados mentais que eram favoráveis à manipulação. A pesquisa social é a teoria da sociedade como um todo, uma teoria ali posta sob o signo das categorias da totalidade da dialética e dirigida então ao exame das relações existentes entre os âmbitos econômicos, psicológicos e culturais da sociedade contemporânea. Por isso, é que a teoria crítica deve fazer emergir ali as contradições fundamentais, tanto do capitalismo quanto do comunismo, sendo uma compreensão então, totalizando a dialética da sociedade e dos mecanismos da sociedade industrial avançada, para promover então uma transformação racional do ser humano e da sociedade. Outro conceito desenvolvido pelos pesquisadores da Escola de Frankfurt foi a razão instrumental, que seria então a degeneração da racionalidade humana. A razão instrumental é a degradação, a subversão da racionalidade iluminista, que vai falsear então o projeto de emancipação do ser humano e transforma o ser humano em instrumento do capital.
A racionalidade instrumental, né, ela não emancipa, mas escraviza o ser humano, pois ela cai do poder, né, e do dinheiro. Essa razão, né, ela não nos dá mais a capacidade de estabelecer verdades objetivas. Ao contrário, né, ela afunda-nos mais na obscuridade ali de uma sociedade em que o foco, né, é o consumo predatório e desenfreado. Esse tipo de razão ele vai ser ao mesmo tempo instrumento e instrumentalizante, porque ele está a serviço do capitalismo super desenvolvido, né, e instrumentaliza o ser humano e as suas produções. Ele põe ambos, né, a serviço do grande capital. Então a razão instrumental ela não nos dá mais verdades objetivas e universais, né, nas quais nós possamos nos agarrar, mas somente ali instrumentos e para objetivos já estabelecidos. Não é ela então que fundamenta e estabelece o que sejam ali o bem e o mal, né, como base de orientação para a nossa vida. Quem decide sobre o bem e o mal agora, né, vai ser o sistema, ou seja, né, o poder e o dinheiro. Para Adorno e Horkheimer, a razão iluminista ela se tornou uma razão instrumental a serviço do capital e de governantes autoritários. Essa racionalidade funcional ela está presente em todas as esferas sociais, trazendo ali consequências que matam a criatividade e transformam o homem em coisa, ou seja, um objeto, uma mercadoria, uma mão de obra, que podem ser usados pelos detentores do poder, pelo sistema. E a esfera em que mais se nota essa coisificação reinante do homem, é a cultura. E é aqui então que entra o conceito de indústria cultural, no qual agora a cultura, por exemplo, as obras de arte, a música, o cinema, a cultura então ela está sendo produzida em massa. E o resultado é uma indústria cultural que fabrica os bens culturais que vão ser levados a todos os seres humanos de forma então a torná-los uma massa amorfa, e consumidora de um mesmo produto. Produto esse então que vai levar consigo ali os ideais da classe dominante. A partir então da segunda revolução industrial no século XIX, as artes elas foram submetidas a uma nova servidão, as regras do mercado capitalista e a ideologia da indústria cultural, que se baseia ali na ideia e na prática do consumo de produtos culturais fabricados em série. A indústria cultural, então, é um conceito desenvolvido ali por Adorno e Horkheimer no livro chamado Dialética do Esclarecimento. As obras de arte, então, acabam ali se tornando mercadorias para serem consumidas e não mais para se ter conhecimento ou ser superado por novas obras. Com a massificação da indústria cultural, as artes agora perdem 3 das suas principais características que possuem. Ou seja, de expressivas, elas acabam se tornando reprodutivas e repetitivas. De trabalho da criação, elas se tornam eventos para o consumo. E da experimentação então do novo, ela se torna então consagração do consagrado pela moda e pelo consumo. Na indústria cultural, as obras caras e raras, elas são destinadas então aos privilegiados que podem pagar por elas, formando uma espécie de elite cultural. E há obras baratas e comuns destinadas à massa, que é um agregado ali sem forma, sem rosto, sem identidade e sem pleno então direito à cultura. A indústria cultural então ela vende cultura. Para vendê-la, ela deve seduzir e agradar esse consumidor. E para seduzir e agradá-lo, ele não pode chocar, provocar, fazer, pensar, e nem fazer ter informações novas que perturbem esse consumidor. Mas deve então desenvolver-lhe com uma nova aparência o que já sabe, já viu e já fez. Massificar então é banalizar a expressão artística e intelectual. Em lugar então de difundir, divulgar essa cultura, ele acaba despertando um certo interesse por ela. A indústria cultural então realiza a vulgarização das artes e dos conhecimentos. A indústria cultural então possui certas lógicas, saber ali, primeiro, ela serve para controlar o horário livre dos operários, para que eles não se organizem e não pensem besteiras, controlando até mesmo nos seus horários de lazer. Por segundo, a indústria cultural também serve para garantir que o trabalhador não seja criativo,
fazendo ali consumir uma arte pronta, já que não criou e nem participou da criação, né? Afinal, a arte é uma praxis, pois o homem, né, ao realizar, fabricar e produzir a vida pela criatividade, imaginação, conhecimento, técnica e linguagem, ele acaba se aprofundando em seu conhecimento próprio, amplia a sua visão de mundo e transforma-se ao transformar a natureza. E tal criatividade morre com o advento dessa indústria cultural. Uma terceira lógica, né, seria de que a indústria cultural então não permite associação e nem a discussão dos operários, porque eles então poderiam, né, notar as contradições do sistema em que trabalham. Além disso, né, ela também serve para entregar o dinheiro que o trabalhador ganha de volta para os patrões, né, fazendo-os consumir produtos e serviços desnecessários, né, que estão nas mãos desses proprietários, por exemplo, de cinema, de lojas, né. A indústria cultural ela também faz com que o indivíduo não possua senso crítico, né, para não articular greves, nem sindicato, e nem sentir vontade de realizar uma participação política. Além de fazer o trabalhador consumir produtos, né, que nada tem a ver com a arte. Por exemplo, né, sabonetes, roupas, sapatos e acessórios que os artistas de um espetáculo usam então em uma peça, né, em um filme, em um seriado, em uma novela. Para concluir então, né, nós podemos dizer que a indústria cultural vai definir a cultura então como lazer e entretenimento, diversão e distração, né, de modo que tudo que nas obras de arte então e de pensamento significa trabalho da sensibilidade, da imaginação, da inteligência, né, da reflexão e da crítica, ela não tem interesse, ela então não seria vendível.